É podcast com informações do São Paulo que você quer, arroba? Então chega mais, esse é o GE São Paulo, a gente vai debater muito a vitória do Tricolor sobre a Chapecoense, goleada por 4-0, a questão do Alexandre Pato, fica ou não no time, a próxima rodada contra o Fluminense no Maracanã e o Tricolor agora na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Já acelerou pela esquerda, partiu o time do São Paulo, vem Everton, pé canhoto para a bola da área pro Antony! São Paulo! Do menino Antony! Você ouviu agora a narração do Odinei Ribeiro, o gol do Antony que abriu o caminho para a vitória do São Paulo por 4-0 segunda-feira no Morumbi, inclusive porque o jogo foi na segunda-feira, a gente está gravando o podcast nesta terça-feira excepcionalmente, e para debater o Tricolor tenho agora reforços de peso. A volta do chinelo Eduardo Rodrigues, que estava de folga, nos abandonou na semana passada. Muito bem-vindo de volta, Edu. Muito bem-vindo, Razan. É um prazer sempre estar contigo e com esse convidado, que pode nem ser não é nem um convidado, né? É uma presença ilustre que a gente tem, que você vai apresentar agora. Então, mais uma vez, estar no podcast do Tricolor vai ser um prazer inenarrável. É um luxo que temos hoje o maior jornalista do esporte do Grupo Globo de São Paulo, um cara que cobriu o Tricolor no Diário Lance por muito tempo, cobriu São Paulo aqui no Globoesporte.com por muito tempo. Tem o podcast Sexta Estrela, você pode ouvir aqui também no Globoesporte.com/podcast. Alexandre Losetti, comentarista também do esporte do Grupo Globo. Que prazer tê-lo aqui, amigo. Obrigado pelo convite, hein, Razan? Na verdade, não é mais que obrigação, né? Porque eu criei vocês todos, setoristas do São Paulo, você desde o Lance, quando fazia o Santos, então não era mais que uma obrigação, que a obrigação de vocês me convidar e, obviamente, minha obrigação aceitar falar do São Paulo com vocês dois, com o nosso anjo da guarda, Leonardo Bianchi, que é o mesmo do meu podcast, né? A gente compartilha esse anjo da guarda, e a diretoria do São Paulo tentou colocar uns parafusos, tipo Mario Kart, sabe, no meu caminho, no trânsito, pra eu não chegar, mas eu cheguei, viu, direção? Ele está aqui, pode ficar tranquilo que eu cheguei. Está sempre aqui entre nós. Alexandre Losetti e Eduardo Rodrigues, nossos convidados. Teremos também participação do André Hernan durante o nosso podcast. Ele não está aqui, mas sempre está presente. A onipresente, o André Hernan, né? Vocês conhecem a peça, né? Imagina se fosse grande ele, hein? Nossa. Com 1,10 m ele é onipresente, imagina se fosse alto. Meu Deus. Vamos lá, vamos debater esse Tricolor. São Paulo venceu por 4-0. Quem não viu o jogo, toma um susto e fala, caramba, o São Paulo amassou o jogo inteiro, foi fácil. Não foi tão fácil assim. No segundo tempo, a vitória se encaminhou. O Edu estava trabalhando no jogo no Morumbi, Losetti viu o jogo também pela televisão. São Paulo teve tanta facilidade assim? O placar sugere o que foi o jogo? Como é que vocês viram? Falando do primeiro tempo, Razan, foi um jogo onde o São Paulo demonstrou dificuldade nesse primeiro tempo. Tem muita dificuldade, o São Paulo mostrou isso na volta da Copa América e antes mesmo da Copa América, em jogar pelos lados do campo. E no primeiro tempo, de novo, afunilava. Toda a jogada do São Paulo aparecia, o Pato, ele começou como um ponta esquerda. Em determinado momento do jogo, ele vinha para a entrada da área, jogando como um pivô, ao lado do Raniel, e até o Hernanes fazia essa linha de costas pro gol. Ou seja, toda hora que o São Paulo chegava, afunilava. E teve pouquíssimas chances de gol. Muita jogada pelo meio, né? Muita jogada pelo meio, tentando fazer um pivô. O Raniel até conseguiu fazer bem alguns pivôs, só que não tinha aquela chegada para bater. Quem poderia chegar para fazer esse bate era o Hernanes, só que o Hernanes onde estava? De costas pro gol. Então como que você vai ter alguém para fazer a finalização se tá de costas pro gol? Então foi um pouquinho complicado. E aí, no segundo tempo, houve uma mudança, que até algumas pessoas brincaram comigo no Twitter, que eu coloquei, né? Não entendi a mudança do Cuca em tirar o Pato. Você mais uma vez zicou, né? Mais uma vez ziquei, lembrando que na final do Paulista eu falei, o time do São Paulo não está jogando bem, Antony jogou pra esquerda e fez o gol. No lance seguinte. O TR do Globoesporte.com tá aí, não nos deixa mentir. E aconteceu a mesma coisa na segunda-feira. Postei, Pato não foi uma boa saída. E aí, o São Paulo mudou completamente. O Cuca estava certo. Ainda bem que eu não sou o Cuca. Ainda bem que ele é o treinador e você só um mero corneteiro repórter aqui do Globoesporte.com. Mas vou me defender aqui. Vou me defender por quê? Frase clássica de Eduardo Rodrigues. O Pato jogou bem no primeiro tempo, por isso que eu fiz essa postagem. É claro, não foi o Pato que se espera, mas as 3 chances mais perigosas do São Paulo, o Pato estava presente. Primeiro, numa assistência de cabeça pro Raniel cabecear e uma boa defesa do goleiro. Depois, ele deu um passe pro Antony finalizar,
goleiro defendeu novamente, e um chute cruzado que estava impedido. Ele estava bem, mas o Cuca resolveu mexer na dinâmica do jogo. O Pato, ele é um jogador, a gente vai falar um pouco mais pra frente do Pato, só que ele é um jogador que não dá tanto combate, não tem tanta, vamos dizer assim, habilidade na parte defensiva. E ele resolveu colocar jogadores que têm esse combate. Então o São Paulo modificou completamente no segundo tempo. E aí entram Toró e Everton nos lugares do Pato e do Luan, e o São Paulo muda completamente, Losetti. Sufoca a Chape em 11 minutos, fez os 3 gols, aí liquida a partida. Depois o quarto no finalzinho com o Vitor Bueno. Por que mudou tanto o São Paulo no segundo tempo? Porque passou a ter velocidade. É um time com velocidade. Aliás, um time sem velocidade hoje no futebol não chega a lugar algum. Não vai ganhar mesmo contra adversários muito frágeis como essa Chapecoense. Acho que é a pior Chapecoense que eu vi desde que subiu para a Série A e nunca mais foi rebaixada. Né? A Chapecoense já tem anos em sequência. Esse é o pior time da Chapecoense que eu já vi. Mas mesmo assim, qualquer time vai ter dificuldade contra qualquer outro adversário se não tiver velocidade. Quando você tem no time Hernanes, Pato e um centroavante, mesmo que esse centroavante seja móvel, como é o Raniel, você não vai conseguir entregar ou permitir que um desses jogadores fique em boa condição ofensiva tendo os 3 juntos, porque você não vai ter velocidade de chegada, de construção. E essa sempre foi uma característica dos times do Cuca, né? Ele sempre fazia essa transição muito rápida, não é um time que fica valorizando posse de bola. Mais vertical, né? Tocando pra lá e pra cá, nunca foi esse o time do Cuca. E ele gosta de uma certa bagunça no ataque, assim, um certo caos. Às vezes a gente usa a palavra bagunça, parece pejorativo, mas não é, não. Tem técnicos que estimulam esse caos, assim, até o Micali na Olimpíada falava muito nisso com os jogadores que ele tinha. Claro que você precisa ter peças, e é difícil você formar um caos ali ofensivo no bom sentido com Hernanes, Pato e Raniel. O único jogador veloz era o Antony. Então eu acho que tem muito mais a ver com a característica física dos jogadores que entraram do que técnica. O Pato, na minha visão, é o melhor jogador tecnicamente desse elenco do São Paulo. Assim, muito à frente de qualquer outro. Talvez o Pablo, só que dê pra gente assim, comparar. Mas num jogo como ontem, quando você reúne peças, você precisa ter velocidade. E comparando com aquele time que o Pato era ponto esquerdo em 2015 e jogava muito, que era o time do Osório, o Pato era um time muito veloz, muito rápido, que você tinha o Pato como uma peça de definição, muito. Você não exigia dele uma recomposição defensiva, era outro cenário, outro tipo de combinação. É interessante o que o Losetti falou sobre o Pato com o Osório. Ele voltava para marcar até o meio de campo. Ele não precisava recompor lá marcar o lateral até a defesa. Até a defesa. O Osório pedia para ele ir até o meio de campo. Tem um jogo simbólico dele, que foi um 3-1, se eu não me engano, contra o Curitiba, no Morumbi. Que ele faz 2 gols e dá um passe pro Centurion fazer outro. Domingo de manhã foi assim um jogo que ele arrebentou. Assistência do Lucão, tá? Lucão. Devia estar no Museu do Futebol, no Pacaembu lá. Então, esse jogo foi simbólico, porque ele não precisava voltar para marcar, tinha fôlego para correr, então a ponderação do Losetti perfeita. Com o Osório, ele tinha essa velocidade, ele tinha essa liberdade, diferente agora com o Cuca, que tem que voltar para marcar lá atrás. Aproveitando que vocês falaram então no assunto Alexandre Pato, vamos ouvir a participação do André Hernan, que comentou também sobre o atacante do São Paulo, Hernan, que participou da transmissão do Premier. Fala Razan, fala grande Losetti, Eduardo Rodrigues, que trio hoje aí no podcast do São Paulo. Infelizmente, por compromissos no Rio de Janeiro, no troca de passes, no Seleção, não pude estar com vocês aí para a gravação do podcast, mas vou deixar aqui algumas impressões e algumas informações para vocês seguirem aí no debate. Pato hoje é um jogador, claro, indiscutível tecnicamente, é um jogador que é muito bom na finalização, é um jogador indiscutível, o talento e a qualidade, mas nesse processo é um jogador que não está encaixando naquilo que pensa a comissão técnica, naquilo que pensa o treinador. Então, assim, isso, o próprio Cuca deu algumas chances pro Alexandre Pato, né? Já conversou com ele, já teve conversas individuais, reuniões e deixando bem à vontade o Pato para escolher a posição. Nessa posição aberto pela esquerda, uma posição que obrigatoriamente o jogador, pela característica de jogo do São Paulo, tem que voltar para marcar, não é a do Pato. Então, assim, com a entrada do Everton, com a entrada principalmente do Toró no jogo contra a Chapecoense, esses jogadores cumpriram melhor a função que pede o treinador. Então, o Alexandre Pato, eu entendo que a partir de agora, desse novo momento,
momento, dessa busca do São Paulo por um time ideal e esse time veloz e intenso, o Pato poderia disputar a posição de repente com o Hernanes, vindo de trás. Aliás, o Pato fez bons jogos jogando nessa posição. Contra o Flamengo, me lembro, até ele sair, quando teve aquela pancada com o Tuller, e principalmente no jogo contra o Goiás, que o Toró também brilhou e o Alexandre Pato foi muito bem vindo por trás. Mas o que fica bem claro, diante de tudo que a gente tem de informações de bastidores, de que o Cuca deu oportunidade, que o Cuca deu chance do Alexandre Pato e ele não respondeu, fico com a sensação de que nesse momento o Pato é que precisa se ajudar. O Pato é que vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que ter essa vontade, demonstrar principalmente essa vontade nos jogos se ele quiser figurar entre os titulares. Mas a ideia é essa, o clima, pelo que eu sei, o clima no São Paulo está muito mais leve, o trabalho durante a semana com o Cuca tem sido muito proveitoso, os jogadores entendendo aquilo que a comissão técnica quer, e a gente vai vendo os resultados aos poucos, né? Essa evolução do São Paulo, desde o jogo contra o Palmeiras, passando pela Chapecoense, e agora vai ser um grande desafio, o primeiro jogo fora de casa depois da parada da Copa América. Vamos ver como é que vai ser a estratégia do Cuca. Claro, evidentemente, não vai ser aquele time que vai para cima, que vai ser intenso como foi no Morumbi, mas vai ser um time que vai explorar muito o contra-ataque, vai aproveitar o Maracanã, que tem um campo grande, e eu entendo que com o jogo que o Everton fez contra a Chapecoense, ele tem grandes chances de ser titular contra o Fluminense. Boa resenha para vocês aí, amigos. Edu e Losetti, diante do que o Hernan falou, vocês comentaram há pouco sobre o Pato, dá pra gente projetar, já pensando no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, no sábado, o Pato perdendo vaga nesse time ou não? Eu acho que o Pato pode perder vaga numa escalação esporádica num jogo contra o Fluminense. Agora, é profundamente estúpido descartar o Alexandre Pato do São Paulo no Campeonato Brasileiro por várias razões. Primeiro, eu já disse, eu acho ele o melhor jogador tecnicamente desse grupo. Segundo, entraram no intervalo ontem e acabaram colaborando muito para a vitória 2 jogadores. O Toró, que ainda é um jovem, nunca foi o principal jogador da equipe em categoria de base, não será o principal jogador, vai oscilar bastante, vai ter ótimos jogos, outros nem tão bons, e entrou o Everton, que a gente não sabe quantos jogos vai demorar até a próxima lesão. Então, assim, é uma realidade. O Everton machuca o tempo todo. Toma essa cornetada. Não é uma cornetada, é uma pena, porque o Everton é um dos principais jogadores do São Paulo, é uma das principais contratações dessa gestão pavorosa de futebol, que contrata muito mal, que monta elencos desequilibrados. O Everton foi uma tacada certeira, ele é muito bom. E ele provou ontem que ele é muito bom. Agora ele vai machucar. No bastidor se falava muito que ele tava com muita vontade mesmo de voltar. Ele é um cara ótimo, e ele não machuca porque quer. Não tem cornetada, é uma pena que ele se machuque tanto, mas é a realidade. Pega os últimos anos do Everton. A gente não pode prever que ele vai jogar até dezembro ininterruptamente, vai machucar de novo. E é um jogador que se doa muito, né? Vai até o fundo toda hora. Exatamente. Agora, como é que você faz o Everton talvez prolongar esse próximo stint dele aí jogando? Revezando, tendo Pato pra entrar, colocando o Everton em alguns jogos, em outros não, alguns mais a feição dele, outros não. O Pato vai ser importantíssimo. Você tem o Hernanes, que também não vai jogar jogos em sequência, principalmente quando começar a ser quarta e domingo. Então o Pato vai ser importantíssimo. Pode ser que ele não jogue contra o Fluminense como titular, mas ele é uma peça fundamental do grupo. Eu acho que em jogos que vão requerer mais combate, mais força física, o Pato deve ir pro banco. Não acredito que ele comece jogando. Um jogo mais aberto, um jogo que não vai pedir tanto essa força física, e o Pato pode ser o desequilibrante, como o Losetti falou, o cara mais técnico. Então, num jogo que vai precisar voltar para marcar na defesa, já não iria com o Pato, iria um outro mais veloz. O Toró fez muito bem isso ontem, voltou muito, correu, porque é garoto, é jovem, ainda consegue. O Pato não é mais o Pato do Osório, que tinha fôlego para correr, ele tem uma série de lesões na carreira, então já não é um jogador que aguenta tanto isso, até porque no primeiro jogo pós-Copa América, ele pediu para sair contra o Palmeiras, porque ele não aguentou fazer essa recomposição, sentiu muito. Então acredito que quando precisar desse jogador
para defender, o Pato vai ser sacado do time. Então, a minha análise seria essa. Bem rapidinho, Raza, ontem tem um detalhe que a gente não falou, mas no segundo tempo, o São Paulo segurou a linha defensiva da Chapecoense lá atrás, com o Toró, com o Raniel, com o Antony, e teve muito mais qualidade na saída de bola, porque os dois volantes eram Tietê e Hernanes. Eu acho o Luan um ótimo jogador, mas quando você parte com Tietê e Hernanes, joga a linha defensiva da Chapecoense lá pra trás, porque você espeta 3 caras e eles prendem. Você ganha muito espaço para evoluir em velocidade no meio. Então você evoluiu com o Tietê, com o Hernanes, com um dos laterais, com o Everton vindo buscar. Então muda a cara do jogo. O Pato vai ser importante, como disse o Edu, em jogos que tenham a cara dele. Assim como o Everton, assim como o Hernanes. E é muito bom que o Cuca possa revezar esses jogadores que se machucam muito ou que fisicamente são frágeis. E a gente coloquei até na análise do São Paulo aqui no Globoesporte.com, esses 3 primeiros gols surgem de bolas que estavam sob posse da Chapecoense. O São Paulo retoma e vai com tudo para dentro do gol. Nos 2 primeiros, a reposição de bola do goleiro Thier, o São Paulo retoma e vai para dentro, e depois o Antony pressiona a marcação, força o erro do Gum na tabela com o Douglas, o Raniel divide, ganha e sai e faz o gol. É a cara que o Cuca gosta nos times dele, né? E uma saúde que só vai ter se você tiver jogadores com capacidade física para pressionar. Não é simples. Também não adianta você posicionar caras no campo de ataque, na saída de bola do adversário e não apertar. Tem que pressionar. Senão você abre campo para os caras jogarem. E o São Paulo ganhou vitalidade, como a gente já disse, e pôde fazer isso, e fez bem feito. Inclusive, leiam a análise de Marcelo Razan, que está lá no Globoesporte.com. É o merchando bem. Tem GIFs, vídeos e uma análise muito boa, até coloquei lá no meu Twitter uma ótima análise, porque mostra, durante os treinos que a gente pôde observar no CT da Barra Funda e até em Cotia, o Cuca estava pedindo muito durante os treinos pressão na saída de bola do adversário. Toda hora, pressão, ele fala 0, 0, 0. O 0 é para não dar espaço para não sobrar ninguém ali para sair tocando, os zagueiros saírem tocando. Ele até falou que contra o Palmeiras ele tentou fazer isso. E deu certo no primeiro tempo. Se vocês lembrarem aí, o Palmeiras saiu no chutão. Nos 30 primeiros minutos do 30 primeiros minutos do Clássico, o Palmeiras era só chutão, porque ele conseguiu zerar essa marcação ali. E no segundo tempo, a parte física contra o Palmeiras pecou. E aí o São Paulo não conseguiu zerar a marcação. 2 coisas sobre o seu comentário. Primeiro, eu não pago nada para ele falar isso do que ele tá falando sobre mim. São elogios espontâneos. E a segunda coisa... Parceria. E a segunda coisa então, o mundo ideal pro São Paulo seria unir o primeiro tempo do Palmeiras e o segundo tempo da Chapecoense. Mas o mundo ideal não vai acontecer. Esqueçam o mundo ideal. Primeiro que nós estamos falando o seguinte, o São Paulo é o maior gerador de frustrações do futebol brasileiro recente. Assim, o São Paulo cria um universo que te seduz, né? Meu amor, eu vou te levar para um fim de semana, vai ser maravilhoso, numa ilha paradisíaca e tal, e você chega lá, um caos, tem goteira, vazamento, o hotel é um lixo e tal. São Paulo é mais ou menos isso, cada técnico que chega, cada reforço que chega, cada novo dirigente, cada nova ideia, e aquilo não dura, né? Não dura. Olha, quais foram os momentos de êxtase do São Paulo no ano passado, quando liderou o Campeonato Brasileiro, e a gente acreditou que fosse até brigar pelo título até o final. A gente não, muitos acreditaram que fosse brigar até o final. Era a chegada do Nenê, era a chegada do Diego Souza, era o Nenê anunciando o Bruno Pérez, né? Não sei o que, então já foi todo mundo embora. Então, assim, como o São Paulo gera frustração demais. Eu não me permito imaginar, depois de um bom jogo como o São Paulo fez ontem, 4-0, o São Paulo deslanchando. O São Paulo tem que fazer muito mais para me convencer. Esse mundo ideal não vai acontecer tão cedo. Tem que trabalhar, tem que insistir, tem que criar uma identidade, tem que criar um time. E aí sim, agora eu acho que o time contra o Fluminense provavelmente não é o mesmo nem do Palmeiras e nem da Chapecoense. É um time com outras caras, com novidades, e o Cuca vai ter que ir lapidando isso, mas tem elenco para fazer. Não é o ideal, não é maravilhoso e não é o melhor do país, mas dá para fazer um bom papel. Em cima desse elenco que tem para fazer e tem opções, tem uma clara carência, e o Cuca voltou a falar sobre ela na coletiva depois do jogo, que é a lateral direita. O São Paulo tem vinha improvisando o Hudson no setor, é um volante de origem. O Hudson conversou com o Cuca e vamos ouvir o que o Cuca disse ao volante do São Paulo. O Hudson, eu tive uma conversa com ele. O Hudson sempre foi primeiro, segundo volante em todos os clubes que ele jogou, né? Desde lá em Ribeirão, daí passagem pelo Santos, pelo Cruzeiro, aqui no São Paulo. E ele não quer ser efetivado como lateral direito.
Ele se predispôs a jogar na lateral direita, a hora que precisar dele, ele está predisposto a jogar, mas não quer ser efetivado como lateral. Eu concordo com ele. Se eu tenho uma posição, eu vou ser daquela e vou falar para o meu treinador, se você precisar de mim, me usa. Mas usa quem é especificamente desse setor. Então, por isso, nós treinamos com o Igor Vinícius e pusemos ele a jogar. Bom, o técnico do São Paulo explicou que o Hudson conversou com ele falando que a posição dele de origem é volante e ele prefere continuar assim, não ser efetivado na lateral, só ser usado quando fosse necessário para ajudar. O São Paulo usou o Igor Vinícius diante disso. Igor Vinícius teve participação até no 4º gol, deu assistência para o Vitor Bueno. Só tem esse jogador no setor. Internamente tem uma preocupação grande com o número de cartões que o Igor Vinícius vem tomando, já está pendurado de novo. Se ele tomar, por exemplo, o amarelo, já fica suspenso para pegar o Santos, por exemplo, no clássico, na sequência depois do jogo do Fluminense. Então, só com essa opção no elenco é pouco. O clube está de olho em jogadores no mercado. Como é que fica essa posição na lateral direita agora só com um jogador de ofício, Edu e Losetti? Eu acho, particularmente falando, o Igor Vinícius, eu acho ele um jogador muito bom ofensivamente. Defensivamente, peca muito. Até ontem, no início do jogo, ele levou algumas ultrapassagens ali que a Chapecoense assustou. Então, acho que somente com ele é muito complicado. O São Paulo precisava de um lateral mais completo. Como o Cuca falou aí na coletiva, o Hudson não é esse jogador e já expôs essa vontade de voltar para o meio de campo, voltar a ser volante. Então o São Paulo, inclusive nessa mesma coletiva, o Cuca disse que ainda busca lateral direito. O São Paulo não descarta essa possibilidade. Tentou com o Adriano durante a pausa para a Copa América, que fechou com o Atlético Paranaense, e com o Gilberto do Fluminense, que também as negociações não avançaram. Então acho que é um setor carente. O São Paulo fez 12 contratações pro ano, né? Exatamente. É isso. E não tem um lateral direito. O reserva só tem um. Eu acho isso inadmissível. É uma das coisas que não entram na minha cabeça. Como o São Paulo pôde fazer 12 contratações e não ter um lateral direito no banco de reserva? Tudo bem, dispensou o Bruno Pérez. Tinha o Bruno Pérez. Mas o Bruno Pérez já não vinha sendo utilizado desde o Paulistão, né? Não foi usado com Jardine direito, não foi usado com Mancini, agora não teve nenhuma oportunidade com Cuca. Já poderiam ter visto isso antes. Então a única crítica da lateral direita é que eu acho que o São Paulo já poderia ter visto isso lá atrás, que era um problema. E aí, só complementando com uma informação, o São Paulo segue de olho sim em lateral direito, tá olhando o mercado, mas não tá desesperado. Essa é a informação. Não tá maluco logo querendo fechar com o primeiro que aparecer batendo na porta. Tá de olho sim, sabe que precisa, mas não tem desespero, tá buscando alguma oportunidade. Só um adendo, a janela de transferência para quem quiser vir da Europa fecha de dia 1º de agosto. Algumas dia 31, outras dia 1º. Depende da janela italiana, francesa. Se o São Paulo quer alguém de fora, vai ter que correr sim, vai estar meio desesperado. E aí vocês que estão cobrindo o dia a dia do clube, esse lateral direito que o São Paulo pode contratar seria o quê? A contratação 1312 da gestão Leco ou tá próximo disso já? Olha, tem que fazer o levantamento. Só nesse ano já foram 12. Então as 1.300 foram nos outros 3 anos. 1.312. Isso. Olha só, eu obviamente respeito a posição do jogador, a posição que eu digo, o posicionamento dele em relação à carreira e tal, mas eu discordo do Hudson. Quem sou eu para discordar do jogador sobre a posição dele, né? Modestamente, Hudson, eu discordo de você, porque eu gosto do Hudson jogando como lateral, eu não sou fã do Hudson jogando como volante. Eu acho que como lateral ele tem características raras em jogadores da posição, principalmente hoje no Brasil. Não esqueçamos que estamos falando da posição talvez mais carente do futebol brasileiro, cujo titular da seleção é um sujeito de 36 anos, que obviamente joga muita bola, é o maestro dessa posição no mundo, na minha opinião, mas é difícil uma reposição. O reserva dele já é um veterano, um leve veterano, que é o Fagner. Então não é complicado, não é simples achar lateral direito. Eu acho que o Hudson tem uma característica de lateral construtor, de lateral que se reúne ao meio campo para jogar, que sabe defender, que é bom na bola aérea. Acho que é um cara que faz diferença quando joga na lateral e eu não vejo ele fazer diferença como volante, porque até estava mudando um pouquinho isso no Campeonato Brasileiro. Ele estava com mais chegada à área, chegou a fazer gols, dar assistência, mas eu sinto muita falta disso no Hudson, assim, um jogador de meio campo que pouco participa da criação e eu não gosto dele marcando, assim, ele tá sempre correndo atrás do
jogador, assim, a noção de posicionamento dele não é a ideal. Então eu acho que ele poderia ser um bom lateral pro São Paulo e não me incomoda o Igor Vinícius ser ofensivo num time que tem um volante, que tem boa dupla de zaga, tem boa cobertura, tem um lateral esquerdo que sabe marcar. Eu acho que o São Paulo precisa ter laterais ofensivos. O São Paulo e os clubes em geral. Eu acho o Igor Agora, tem que contratar um diferente dele, né? Se você quer ter um equilíbrio na posição, não dá pra contratar outro que só ataca. Já que vai contratar mesmo, tem que ser um cara que complemente o que você já tem. Aí, só aqui, Razan, o João Costa perguntou, na base, no CT Laudo Natel, que é o CT de Cotia, não tem nenhum lateral direito que possa subir para o profissional? O São Paulo não testou nenhum lateral direito. A gente vai falar aqui agora sobre o Made in Cotia e os jogadores que foram testados com o Cuca. Rodrigo Nestor, que é volante, o Gabriel Sara, Diego, que é volante, Gabriel Sara, que é meia, Fabinho, que é atacante, e o Morato, o zagueiro. Então, lateral direito nenhum foi aproveitado. Então, não creio que nenhum lateral suba aí, de repente, com o Cuca. Só se eles começarem a observar a partir de agora, mas não tem nenhum que foi já alçado assim, que seja falado, que esteja na iminência de subir. O São Paulo vendeu um lateral direito logo depois da Copinha, não vendeu? Da base? Pro futebol alemão? O Tuta, zagueiro, que também fazia essa posição. E o Auro, vendeu para um clube da Alemanha, não me lembro agora o nome. E o Auro, que estava emprestado, também foi vendido pro Toronto. Nossa, gente, mas aí o Auro prescreveu, né? Sim. Mas pertencia ao São Paulo, estava emprestado, e o São Paulo tem uma grana para receber do Auro ainda, informação aí. E você vê como faz falta o Militão, né? Até hoje. Claro, além da qualidade que ele tinha, mas era um jogador muito raro, porque alternava a posição de zagueiro e lateral direito, sem precisar mudar nenhuma peça. Ele podia mudar esse esquema do São Paulo sem trocar ninguém. Saiu do São Paulo para o Porto e em menos de um ano, entre Porto e Real Madrid, já está num dos maiores, se não o maior clube do mundo. O São Paulo ainda tem dinheiro a receber dessa transferência também pelo mecanismo de solidariedade, enfim, por acertos que fez em negociações anteriores. Curioso que o Cuca, quando chegou, falou que gostaria de jogadores versáteis, né? Certamente um deles era o Hudson e ele abriu mão dessa versatilidade, né? Não sei se isso vai custar ao Hudson chances na posição dele de origem, que é o meio-campo, né? Para a gente atualizar as informações de mercado, da bola, de vai e vem, o Antony renovou o contrato até junho de 2024, recebeu um aumento salarial, acho que mais do que justo, dos garotos de Cotia talvez seja o que mais se destacou. São Paulo recusou proposta recentemente por ele. E as situações do Bruno Pérez e do Jusilei seguem indefinidas. O Bruno Pérez tem algumas coisas da Itália, pode ser que tenha alguma evolução para as próximas semanas, e o Jusilei também ainda não tem nada definido, mas em relação aos dois, quem está mais avançado é o Bruno Pérez. Então, de olho em lateral direito, renovou o contrato do Antony. Mais alguma coisa, Eduardo Rodrigues? Não, só se você estiver escutando aí na sexta-feira, pode ser que o Bruno Pérez ou o Jusilei já tenham suas situações resolvidas. Então, para deixar claro que durante a semana muita coisa pode acontecer, como o Razan falou, Bruno Pérez já está adiantado aí propostas da Itália. Em relação ao departamento médico, é sempre uma questão no São Paulo, o pessoal pergunta bastante. Pablo, Rojas e Lisiero são os principais nomes que estão no DM. O Pablo está até surpreendendo positivamente a recuperação dele. O São Paulo projetava 3 a 4 semanas, né, de recuperação. Está evoluindo muito bem, segundo o departamento médico do clube, talvez até antecipe um pouco esse retorno. Vamos vamos acompanhar como é que vai ser a recuperação dele. E o Lisiero e o Rojas, possivelmente na semana que vem, já vão iniciar a transição do Refis para o gramado, que é quando eles ficam liberados para a preparação física do clube. O Rojas teve uma gravíssima lesão de patela no joelho, fez aquele procedimento para retirar um ponto no joelho, por isso atrasou alguns dias mais na recuperação dele. E o Lisiero, aquela entorse no tornozelo, que foi sofrida contra o Bahia antes da parada da Copa América. O Lisiero vem trabalhando com os fisioterapeutas. Não seria bom para o São Paulo se o Lisiero e o Everton pudessem jogar em sequência, né? O Lisiero é um jogador de características raríssimas, inclusive no São Paulo, e não consegue embalar uma sequência de 5, 10 jogos seguidos. Seria muito, muito bom para o São Paulo se o Lisiero e o Everton pudessem jogar com frequência até o final do campeonato. O Pablo, ele teve a lesão, né, para lembrar aí, contra o jogo contra o Palmeiras, ele teve uma disputa de
de bola com o Thiago Santos. Quando caiu em cima da perna. Todo mundo achou que era o joelho e no fim foi o tornozelo. Então o tornozelo dele... Ligamento do tendão, né? Foi uma... Foi um... Do tornozelo, desculpa. Do tornozelo. Foi um probleminha ali que o São Paulo colocou aí 3 semanas, de 3 a 4 semanas. E só lembrar, o departamento médico me veio à memória que o William Farias não jogou segunda-feira contra a Chapecoense, dores musculares, e logo depois nós subimos no Globoesporte.com uma possível ida dele pro Curitiba. Curitiba tá interessado, Tá né? interessado. Boa passagem do William Farias, não, Rosete? Chegou a fazer o quê? 5 jogos no São Paulo? Olha, teria que pegar isso. 10 não fez. Esse levantamento. 10 não fez. Vou dar uma acho que checada foram aqui, mas 8, se eu não me engano. Ele tem contrato até o final do ano com o São Paulo, veio do Vitória. O último jogo dele foi na final do Paulistão. Ele entrou naquele jogo, assim como o Jusilei, que já foi dispensado também. Então, William Farias... Mas uma contratação completamente estapafúrdia da gestão Leco, não pelo William Farias, que obviamente tem o seu valor, mas era uma posição que o São Paulo não era prioridade, não precisava, com características que não precisava o time e que fugiam completamente da ideia de jogo do técnico que estava no comando no momento em que ele foi contratado. Ou seja, a cara do São Paulo. 6 jogos o William Farias tem pelo São Paulo. Losete bem demais aí no seu... Eu achei que não chegava a 5. Achei que não chegava a 5, me surpreendeu. Só uma questão rapidinha, só pra gente passar. O São Paulo também comemora o público que conseguiu ter nesse jogo. Surpreendente. A última parcial anunciada tinha sido de 17 mil antes do jogo. O público foi de 35.558 pessoas numa segunda-feira à noite. Alguns torcedores até, por exemplo, comparando com o Corinthians, que jogou domingo contra o Flamengo. Foi o melhor público da 11ª rodada. Exatamente. Então, numa segunda-feira à noite, para um time que não ganhava 8 jogos, quebrou um jejum e agora subiu na tabela para a 5ª posição. São Paulo entende que foi um público importante. E assim, foi engraçado, eu tava lá no estádio e o jogo começou e a gente falava, nossa, hoje vai dar uns 25 mil, porque 17 mil tinham sido vendidos antecipadamente. De repente, começou uma encher e muita gente reclamando no setor azul que tava abarrotado, não tinha lugar pra você ficar, teve gente que ficou na escada, se você, porque inclusive... fecharam o setor, o da frente é o setor, é o azul atrás. Vermelho. O vermelho estava fechado e ninguém entendeu nada, porque muita gente reclamando nas redes sociais, falando, é um absurdo o que o São Paulo tá fazendo com o torcedor aqui, porque aqui lotado na laranja e na vermelha, azul, quer dizer, e a vermelha lá fechada. Até o locutor falou, gente, por favor, não coloquem as crianças no parapeito do estádio. Tinha gente colocando criança no parapeito. Foi meio loucura, assim, para um estádio que cabe mais de 60 mil pessoas, tá lotado com 35 mil, né? Um certo setor. Então foi meio... Não faz sentido, né? Não fez o menor sentido. Se você tem algum relato de algum problema, alguma ocorrência que teve com você no jogo, manda pra gente na hashtag GE São Paulo. Eu tive um seguidor que acabou relatando exatamente isso que o Edu falou, mas se tem também, algum... mandaram um vídeo. Mandaram no vídeo? Twitter. Mandaram um vídeo. Um monte de gente assistindo o jogo do corredor de acesso ali. Quer dizer, não assistindo o jogo do corredor, porque não dá pra ver, do corredor de acesso ali. Um absurdo, né? Um absurdo com outro setor totalmente fechado. Mas dia que a torcida trata o São Paulo melhor do que o São Paulo trata a torcida. E a gente vai falar agora sobre o Brasileirão Feminino, que o São Paulo conquistou acesso para a Série A1 do Brasileirão. Venceu o Taubaté por 3-0 e tá aí agora na semifinal da competição. Os gols foram de Bruna, Ari e Valéria. E ainda vale ressaltar aí no Brasileiro Feminino que o São Paulo tem a Cristiane, cracaça aí do futebol feminino, tava na Copa do Mundo, então fica aí o registro do futebol feminino brilhando do tricolor. Se o time principal não vem dando muitas alegrias, o time feminino já vem mostrando aí um bom início do seu trabalho. Só pra gente terminar registrando algumas participações do pessoal que mandou aqui pela hashtag GE São Paulo, o João Costa, @JPOCosta, perguntou sobre o lateral direito da base, se não tinha ninguém que poderia subir. O Edu registrou a participação dele. Obrigado, João. O Luiz está falando um tema que o Losetti tocou num dos comentários dele, que a saída do Luan foi a grande mudança do jogo, deixando o Tietê como volante. Jogo em casa, o time sempre deveria jogar com um só volante de marcação, opinião do Luiz, mas enfim, você explicou que sem o Luan e com uma saída com Tietê e Hernanes, o time... Jogo em casa, ele disse que Exatamente. sempre deveria... Beleza, joga São Paulo e Santos no Morumbi com esse meio campo, você vai ver o que vai acontecer, amigão.
Vai dar super certo. Muita gente falando sobre o Pato, o Alex Dias falando sobre o Pato, o Luiz Feitosa falando sobre o Pato, o Gabriel Vicente, se vocês não acham que ele poderia jogar centralizado, atrás do centroavante, igual foi no contra o Goiás, aquele jogo que o São Paulo venceu fora de casa? Depende do esquema, né? Pra jogar daquele jeito, você precisa ter um meia, 2 pontas e 2 volantes, né? Um 4-2-3-1, ou então você fazer um 4-4-1-1, depende. Pra jogar com 2 volantes como Tietê e Hernanes, e mais o Pato, aí eu acho que fica um pouco complicado. Quer dizer, um volante, Tietê e Hernanes, mais o Pato, aí eu acho que o time tem pouca velocidade, pouca profundidade. Matheus Pereira também perguntou sobre o Pato, se ele pode ir pro banco ou não, a gente já falou. E o Carlos Henrique também, para fechar, o Arbolenda aqui, SPFC Mendes JP, perguntando sobre o lateral. A gente também já registrou que o clube tá de olho em opções no mercado, mas não tem nenhuma negociação avançada. Eu posso fazer uma pergunta para vocês também, já que eu sou ouvinte, leitor e espectador e tudo mais? Hashtag GE São Paulo do estúdio. Manda. Então tá bom. O @Ale_Losetti quer saber por que Igor Gomes não joga mais. Onde está Igor Gomes? Foi algo que eu pensei nesta manhã, de verdade. Eu falei, o Igor Gomes perdeu o lugar ali no time. Onde está Igor Gomes? Onde está Igor Gomes? Se você viu, mande mensagem aqui para o podcast e tal. A última vez que ele apareceu nos noticiários aí não foi uma coisa muito legal. Ele capotou o carro dele, né? Então, durante a parada da Copa América. Durante a parada para a Copa América. Mas tá bem, tá treinando. Tá bem, treinando, depois voltou, treinou normal. Isso é o mais importante. Só que o que acontece com o Igor Gomes? O Hernanes voltou bem fisicamente. E aí o São Paulo acredita que ele é o Cuca, na verdade, a comissão técnica acredita que nesse momento o Hernanes é um jogador que pode ser mais útil para aquela região do campo. O Igor Gomes começou a ser testado como segundo volante, assim como o Lucas Fernandes, outro que voltou de empréstimo do Portimonense, foi para o jogo ontem, não foi relacionado, nem para o banco foi, e os dois, Igor Gomes e Lucas Fernandes, sendo testados como segundo volante. Então pode ser, quem sabe, aí o Igor Gomes mude de posição, deixe de ser meia, já que o Hernanes está em uma melhor fase, segundo a comissão, não mostrou ainda essa melhor fase dele, mas o Igor Gomes pode vir a ser o segundo volante. Estava olhando os dados dele aqui, ele entrou contra o Palmeiras no Clássico, empatado por 1-1, mas de fato não chegou a mudar o jogo assim, radicalmente, e na temporada ele teve talvez o grande momento ali com o Wagner Mancini no mata-mata do Paulistão, que os garotos foram mais usados, tem 16 jogos e 2 gols. Eu acho mas então que ficou mais difícil a concorrência, eu mas acho, ali então com eu vou ele. me penitenciar, que eu não lembrava que ele tinha entrado contra o Palmeiras. Eu tava comentando Brasil de Pelotas e Botafogo de Ribeirão Preto durante São Paulo e Palmeiras, então obviamente não consegui ver o jogo ao vivo, vi no dia seguinte e vi um VT assim bem extenso, mas não lembrava que o Igor... Se ele entrou no jogo passado, não cabe a pergunta saber onde ele tá participando ativamente. É que eu gosto muito do Igor Gomes, acho ele um jogador muito interessante de meio campo, com características que o São Paulo também não tem, e acho que ele pode colaborar desde que o Cuca encontre uma maneira coletiva de jogar que caiba o Igor Gomes. Assim, não foi uma crítica ao Cuca, mas uma curiosidade por saber porque ele estava jogando menos. É isso, amigos. Muito obrigado pela participação do nosso Eduardo Rodrigues, que deixou o chinelo. Valeu, Edu. Valeu, Razan. Muito obrigado. E vamos tentar comparecer em todos, né? Deixar esse chinelo de lado aí, tá sempre no GE São Paulo. Só precisa combinar com o Leandro Canônico. Obrigado, Alexandre Losetti. Eu que agradeço. Pela participação luxuosa. Você será chamado mais vezes. Quando eu puder chamar vocês pro Sexta Estrela, vocês vão ou não? Claro, é aquele crossover que você respeita. Com toda certeza, né? Será uma honra para nós. Então, muito obrigado pelo convite. Na próxima, me dê um pouquinho mais de tempo pra falar da diretoria, que hoje foi muito rápido. Valeu, o ácido Alexandre Losetti. Obrigado, Leozinho Bianchi, que faz tudo isso ir ao ar. E obrigado a você que nos acompanha no podcast do GE São Paulo. Você pode ouvir pelas plataformas Google Podcast, Pocket Cast e Apple Podcast, ou no globesport.com/podcast, você acessa lá GE São Paulo. E se você quer algum convidado, alguma sugestão, algum quadro do programa que você gostaria de ver aqui no hashtag GE São Paulo, é um projeto aberto que está começando apenas, estamos dispostos a ouvi-los. Mande pela hashtag GE São Paulo. Redes sociais, Eduardo Rodrigues. @EROliveira_. @Ale_Losetti, um Z e 2 T's. Inclusive, coloquem a hashtag Volta Losetti pra eu voltar logo no podcast. Boa. Vota aí no Volta Losetti, eu, Marcelo _Azan. Azan é meio difícil, HAZAN. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.